Estava próxima a Pêssar dos judeus, e Yeshua subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados. E tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: O zelo da tua casa me devorou. Queridos amados, nós vemos aqui, irmãos, que diz no verso 13 que estava próxima a Pêssar e Yeshua. E o que nós fazemos quando se aproxima da Pêssar, meus irmãos? Nós fazemos a remoção, a limpeza do Hametz. Amém? E cada uma de nossas casas, a tirada do fermento. E ali, Yeshua, ele vai no templo, que é a casa do Eterno, que é a casa de Yeshua. E ele vai fazer o quê? A limpeza do fermento. Ele vai fazer, quando diz aqui, irmãos, que ele fez um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores, e derribou as mesas, e disse aos que vendiam no templo: Tirai daqui estes, e não faças da casa de meu pai casa de comércio, casa de venda. E Yeshua está tirando o quê? O fermento da sua casa para se preparar para a peça. E é isso que nós vamos falar hoje, meus irmãos, aqui nessa mensagem, em nome de Yeshua HaMashiach. Estamos na semana de Pêssar, meus irmãos. E o Evangelho de João nos apresenta algo singular. Diferente dos outros evangelhos sinóticos, João coloca a purificação do templo logo no início do ministério de Yeshua. Por quê? Porque antes de haver o sacrifício de Pêssar, precisa haver a santificação. Em toda a casa, antes do Seder, faz-se a Bitkat Hametz, que é a busca pelo fermento e a retirada do fermento. E Yeshua, como primogênito da casa, entra no templo de Jerusalém para fazer a busca pelo fermento espiritual. Ele não está apenas visitando o templo, ele está inspecionando sua própria propriedade. O templo de Jerusalém é a casa de Yeshua. E ele vai fazer o quê? Tirar o fermento da casa, da mesma maneira que nós fizemos em nossas casas. O templo como extensão da identidade de Yeshua. Em João 12,16, que nós lemos, ele diz: Não façais da casa de meu pai casa de negócio. Note a intimidade, meu pai. Ele está em casa. E Yeshua estabelece que o templo não é um monumento nacional, um centro turístico. É o lugar da habitação da glória, da Shekhinah. O zelo que o consome, no verso 17, não é um acesso de raiva carnal, mas uma indignação santa. O fermento, que é o Hametz, nas Escrituras, simboliza o pecado e a corrupção que infla o ego. O que Yeshua encontra no templo é o fermento da ganância com as coisas espirituais, disfarçado de serviço religioso. Então, Yeshua vai fazer o quê? Tirar, meus irmãos, esse fermento, esse Hametz da sua casa. Aleluia! E aqui, meus irmãos, a teologia do comércio. A gente vê que o comércio no templo, meus irmãos, em todos os lugares se dizem templo, tem uma origem, meus irmãos. A origem do comércio com as coisas espirituais está em Satanás, meus irmãos. Nós vamos aqui ver em Ezequiel 28. Nós vamos ver aqui na palavra de Deus, em Ezequiel capítulo 28, verso 14, quando Deus ele está falando que Satanás era um querubim ungido, meus irmãos. E olha o que foi que aconteceu, que aquele querubim ungido, que andava no meio das pedras afogueadas, foi lançado no inferno, meus irmãos. Por quê, meus irmãos? Vamos à leitura de Ezequiel 28, verso 14. Tu eras o querubim, ungido para cobrir, e te estabeleci. Querubim, irmão, era anjos protetores. No Monte Santo de Deus estavas.
no meio das pedras afogueadas andavas. Olha como é que Satanás, antes de ser derrotado, lançado do céu para o inferno, ele andava, ele era um querubim ungido. E Deus diz: perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Então, na multiplicação, olha, meus irmãos, o pecado, na multiplicação do teu comércio, na multiplicação do teu comércio com as coisas espirituais, encheram o teu interior de violência e pecaste, e por isso te lancei profanado do monte de Deus e te fiz perecer, ó querubim cobridor, do meio das pedras afogueadas. O comércio com as coisas espirituais, o comércio com as coisas de Deus, fez Deus, irmãos, lançar Satanás, onde ele estava nas pedras afogueadas, para o inferno, meus irmãos. Porque, meus irmãos, Deus não aceita o comércio com as suas coisas, meus irmãos. Aqui diz no verso 17: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. E eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei cinza sobre a terra aos olhos de todos que veem. Então, meus irmãos, vocês vejam bem que o querubim ungido, meus irmãos, aquele querubim ungido, hoje não é um anjo derrotado que só serve para enganar as pessoas e levarem para onde ele está. O objetivo de Satanás é enganar as pessoas. E hoje, qual foi a origem de sua expulsão? O comércio. O comércio está no verso 16. O comércio está no verso 18. Comércio, meu irmão, com as coisas espirituais, com as coisas de Deus. Deus diz: esse fermento não ficará na minha casa, nem entrará no meu tabernáculo. Tem que ser limpo, meus irmãos. Pode estar acontecendo aqui na terra, mas no céu não entra de maneira nenhuma, meus irmãos. A gente não pode entender que se um comete, eu vou fazer também porque eu sou esperto. Esperto não. Esperto é aquele que obedece. Esperto é aquele que sabe que Deus, ele expulsou Satanás por causa do comércio. Aqui nós vemos, meus irmãos, na multiplicação do teu comércio, encher o teu interior de violência e pecaste. O pecado original do querubim ungido não foi apenas o orgulho, mas a comercialização do sagrado. Ele começou a tratar a glória de Deus como uma mercadoria para benefício próprio. Oh, meu Pai, como isso é grave, meus irmãos. Quando Yeshua vê cambistas e vendedores de bois no pátio dos gentios, ele não vê apenas animais, ele vê a mesma semente de iniquidade que derrubou o querubim ungido, Satanás. O comércio espiritual é a marca da queda, é transformar o acesso de Deus em uma transação financeira. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã, para Deus não te confundir naquele dia e ver que você também está concordando com essas coisas, meus irmãos, porque senão você naquele dia também será removido da casa de Deus, não da casa aqui na terra, que muitas estão contaminadas, mas da casa eterna. Louvado seja Deus. O pátio dos gentios, o roubo da adoração. Onde estavam esses mercadores, meus irmãos? Eles estavam no pátio dos gentios. A gente sabe que o templo de Jerusalém, meus irmãos, você tinha o pátio de Israel, que somente os judeus podiam adentrar. Mas no pátio dos gentios, somente aí era destinado aos gentios, às nações. Eles não subiam aqueles 15 degraus do templo, eles ficavam lá embaixo. E ali onde eles ficavam que estavam os mercadores. Ele era o único lugar onde as nações podiam vir orar. E ao transformar esse espaço em mercado barulhento e sujo, os líderes religiosos estavam dizendo: o lucro é mais importante
do que as nações conhecerem o Deus de Israel. E hoje, meus irmãos, as nações são impedidas de conhecer o Deus de Israel porque muitos estão interessados no lucro. Quantos lugares, meus irmãos, hoje fecham as portas para o verdadeiro buscador, porque estão ocupados demais, vendendo bênçãos, toalhas ungidas ou facilidades espirituais. O comércio corrompe a missão. A casa de Deus hoje, templos de pedra versus templos de carne. Em João 2,21 diz, mas ele falava do templo do seu corpo. Precisamos entender que nós somos o templo do Espírito Santo, como está em 1 Coríntios, capítulo 6, verso 19. Agora observa bem, meus irmãos, a corrupção do púlpito. Quando a mensagem se torna um produto para agradar ouvintes e gerar dízimos maiores, o Ramitz entrou naquela casa. E aquela casa, meus irmãos, ela será rejeitada naquele dia, meus irmãos. A corrupção do coração, quando buscamos a Deus apenas pelo que Ele pode nos dar em troca, estamos sendo cambistas no templo do nosso próprio coração. E Yeshua continua com um chicote de cordas na mão. Ele quer virar as mesas da nossa religiosidade barata e do nosso evangelho de entretenimento. Isso aí, meus irmãos, é um lixo. É um lixo que vai ser jogado no lixo naquele dia, meus irmãos, porque não entra no glória de Deus, meus irmãos. Louvado seja Deus. O desafio da pureza em tempos modernos. Estamos vivendo dias onde igrejas e sinagogas se tornaram franquias. A lógica é a do mercado, audiência, faturamento e expansão material. Mas o reino de Deus não é medido por faturamento, mas por fidelidade ao eterno. Se queremos celebrar uma peça verdadeira, precisamos deixar Yeshua entrar em todos os cômodos da nossa vida e expulsar o espírito de mercador. Se a sua fé tem um preço, ela não tem valor. Se a sua fé, meu irmão, minha irmã, tem um preço, então não tem valor, meu irmão. Preparando o caminho. E Yeshua purificou o templo na primeira peça de João para sinalizar que o seu sacrifício final, na quarta peça, seria por um povo puro. Nesta noite, convide o Mashiach para vasculhar a sua vida. Peça a ele, Senhor, remove de mim toda a semente de Ezequiel 28. Cuidado, meu irmão. Se você está negociando as coisas com Deus, se você está fazendo as coisas de Deus por interesse próprio, você está com a semente de Satanás na tua vida. Não entra, não deixa o diabo tomar conta da tua vida, meu irmão, minha irmã. Não entra no comércio com Deus. Que eu não negocie tua presença, que eu não comercialize teus dons, que minha vida seja uma casa de oração e não um covil de salteadores. Que este peça seja marcado não pelo que compramos ou vendemos, mas pelo sangue do Cordeiro, que de graça, irmão, não cobrou nada, nos deu acesso à vida eterna pela fidelidade à sua palavra. Amados irmãos, que o Espírito do Eterno fale ao teu coração. Não deixe essa semente de fazer as coisas para Deus por troca, como o diabo fez, e depois ele foi lançado no inferno. Se Deus pegou um anjo querubim ungido e lançou no inferno, quanto mais as pessoas que estão brincando com ele nos dias de hoje, meus irmãos. Que nós possamos entender que Yeshua ali, em João 2, ele tirou o lixo, aqueles vendedores que faziam comércio da sua casa. E esse lixo será removido naquele dia da casa espiritual. Nenhum desses, irmão, entrará na vida eterna. Que o Espírito Santo fale ao coração dos irmãos, que o Eterno abençoe a todos. Amém e amém.